Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre Jorge Jesus, porque o ex-técnico do Benfica e do Flamengo anunciou que está desejando muito assumir a seleção brasileira, porque os agentes dele, notificaram altos membros da CBF, inclusive o presidente Edinaldo Rodrigues, que ele quer treinar a seleção brasileira. E assim, no momento que a gente recebe tantos nãos de treinadores estrangeiros, quando um cara que foi tricampeão português, campeão da Libertadores e do Brasileirão, com o melhor ataque de todos os tempos aqui da história do futebol brasileiro, quando esse cara está se oferecendo para a seleção, eu acho uma ideia interessante, né? Óbvio que hoje o Jorge Jesus não contaria com toda assim, a aprovação da população brasileira como contaria antes, na época que ele saiu do Flamengo, porque teve o trabalho dele no Benfica, não foi tão bem assim, não acho que foi um desastre, mas realmente deixou um pouco a desejar, e tem agora um trabalho no Fenerbahçe que é um pouco regular. O Fenerbahçe ganha os jogos menores, mas os jogos grandes não tem indo muito bem. Mas ainda assim lidera o campeonato turco, ele está conseguindo manter o time na Europa League até agora, então o Fenerbahçe está vivo nas competições continentais e, é claro, é líder do campeonato turco, pelo menos até a última vez que eu vi. Então, assim, o trabalho dele ainda é interessante, ainda tem lenha para queimar. Eu acredito que o Jorge Jesus é um nome muito superior ao que a gente tem no contexto brasileiro. Eu acho que ele é um cara mais interessante para a seleção do que o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique é um técnico melhor, mas a questão é, a gente tem muita análise do que a gente vê em clubes. Luiz Henrique é um cara que treinou o Barcelona, conseguiu o título da La Liga 2 vezes, ganhou a Champions League, né? Ataques maravilhosos. Mas aquela coisa, o contexto do elenco que o Barcelona tinha e o fato dele ter muito tempo para trabalhar, ele poderia conseguir ter mais objetividade quando treinava toda semana, com o mesmo elenco. A seleção é um período um pouco mais esporádico, o jogo dele é muito complexo para um contexto de seleções. Isso talvez tenha sido o grande calcanhar de Aquiles para a Espanha, que era a falta de ajuste e até uma certa previsibilidade de como vai jogar. Então, assim, faltava além do talento necessário para executar o esquema, um pouco de ajuste e uma adaptação do Luiz Henrique às circunstâncias. O Jorge Jesus é um cara que se adapta melhor a isso, é um cara que se tiver que jogar um pouquinho mais direto, ele vai fazer isso também. Ele gosta da posse de bola, ele gosta de um jogo agressivo, ele gosta de um jogo que troca passes com velocidade, de bastante armação rápida. Então, não vai ser um jogo igual o Luiz Henrique, que troca 3 minutos de passes para chegar perto da área. Não, o Jorge Jesus gosta de mais objetividade, isso é positivo, mas essa agressividade dele às vezes é um problema quando se trata de contra-ataque. Porém, quando a gente pensa nos nomes que estão aí sendo ventilados na seleção, a gente tem 4 nomes aqui no contexto brasileiro: o Abel Ferreira, o Dorival Júnior, o Diniz e o Mano Menezes. O Mano Menezes até meio que esfriou bastante, foi uma loucura que o Caio Ribeiro disse, que acabou se popularizando demais no inconsciente brasileiro de uma maneira desagradável. Mas Dorival, ele ganhou Libertadores, tudo isso, mas o elenco do Flamengo ajudou, ele começou bem, consertou alguns tipos de problema, mas o teto de produção dele é baixo. O Fernando Diniz é uma promessa de um grande técnico e tudo isso, tem as ideias diferentes, é um cara ousado, mas sempre um técnico que trabalhou muito mal a questão de transição do ataque para a defesa. Não à toa ele sofre muito nos times que conseguem trabalhar bem as jogadas de contra-ataque, a armação rápida, e é um cara que não muda muito a fórmula de jogar. Isso às vezes pode tornar ele previsível. Então ficaria o Abel Ferreira. Eu digo aqui, como sempre falei, o Jorge Jesus é um técnico melhor que o Abel Ferreira. É só olhar a campanha do Brasileirão do título do Flamengo e a campanha do Palmeiras. A campanha do Flamengo é muito melhor que a do Palmeiras, muito mais gols marcados, muito mais intensidade. O Palmeiras é um time que cresce nos mata-matas, o Abel sabe trabalhar o mental da equipe, faz esses ajustes rápidos, mas a imposição que o Flamengo conseguiu é algo extraordinário e até hoje não foi replicado nesse futebol e nesse contexto do futebol brasileiro. Então, o Jorge Jesus é um cara que traria um fato novo à seleção brasileira e isso é importante, porque o Tite é um técnico que trabalhava bem essa questão defensiva, mas sempre foi um cara limitadíssimo para trabalhar o ataque, né? Ele nunca foi um cara criativo em termos ofensivos e o Jorge Jesus é. Ele é um cara que sempre trabalhou bem o ataque. Mesmo nessa última passagem do Benfica, onde ele não foi tão bem, o Benfica, nessa temporada que ele foi demitido, era o melhor ataque da Liga de Portugal, né? Antes era a Primeira Liga e virou Liga de Portugal. Então, essa é a questão. O Jorge Jesus é um cara que trabalha muito bem o lado ofensivo e a maior força do Brasil atualmente, a meu ver, está no meio campo para frente. Tem bons zagueiros, mas laterais muito lamentáveis, não tem lá um grande goleiro, né? Pelo menos um goleiro de elite. O Alisson é um ótimo goleiro, mas não acho ele de elite. Mesma coisa, o Ederson acho um goleiro bem razoável, eu odeio o posicionamento dele, se posiciona muito mal, tem até assim, atleticismo, ele pula bem, tudo isso, mas
toma muito gol por estar no lugar errado, né? A gente já viu isso no jogo que o City foi eliminado contra o Lyon na Champions League, uma atuação desastrosa dele. E assim, a gente tem um meio-campo para frente muito bom. A gente tem jogadores como o Casemiro, a gente tem o Paquetá, Bruno Guimarães, a gente tem muita gente qualificada. A gente ainda tem o Neymar, Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior, o Antony, Martinelli, né? Então, assim, a maior parte da qualidade do Brasil está do meio-campo para frente. Por isso, eu acredito que um cara como o Jorge Jesus pode trabalhar muito bem, né, esse contexto. Eu acredito que um time que tem a maior qualidade do meio-campo para frente tem que ser um pouco mais agressivo, tem que ser um time mais ousado. E eu acho que é isso que o Jorge Jesus traria à seleção brasileira. Mais ousadia, um time esteticamente mais agradável de se ver, porque o time do Tite já me fez dar boas sonecas em vários jogos, e nem a questão do Brasil jogar mal ou bem, às vezes até ganhava, mas era um jogo chatíssimo de se acompanhar. Então acho que ele pode dar uma intensidade, uma cara nova à seleção. Óbvio que vai demandar um pouco de tempo, não é um jogo também tão simples que ele vai aplicar só no instalar de dedos, mas eu acho bem interessante. Eu seria totalmente a favor do Jorge Jesus na seleção, acho que vale a pena fazer uma tentativa, e o fato dele querer vir para cá, de o cara estar disposto a vir para cá, é um ponto positivo, porque os outros eu acho que só se pagar muito dinheiro eles vêm para cá. Eu não acho que o Luiz Henrique vai vir aqui, porque ele quer treinar a seleção. Eu acho que ele até aceita o cargo, mas pagar uma fortuna enorme para ele, eu não sei como vai estar a motivação do cara assim para treinar a seleção. E eu acho que o estilo de jogo dele, como eu disse, é complexo demais para um clube. Eu acho que o Jorge Jesus, dos nomes que a gente tem disponível para contratar, seria o melhor para a seleção brasileira. A ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.